Muito bem. Caso Charlene. Uma cidadã. Põe a imagem da Charlene aqui, por favor. A Charlene, põe a imagem dela. Olha bem para este rosto. Lindo. Eu já o disse aqui diversas vezes e não me canso. Coordenadora da Associação das Coordenadoras do grupo das mulheres universitárias, né, em ação. Formou-se muito recentemente na Escola Superior de Ciências Sociais, Artes e da província do Zaire. Artes e Humanidades, coisa assim. 29 anos. Ela aparece morta em sua própria residência. A casa não foi arrombada, o portão não foi arrombado. A porta da casa não foi arrombada. O portão também não. O que terá acontecido para que uma senhora de 39 anos de idade, grávida de 8 meses, seja brutalmente assassinada? Charlene, o que aconteceu contigo, Charlene? Charlene Luceviqueno Antônio. O que terá acontecido? Vamos só recordar. Eu acho que temos estas imagens, Regi. Primeira vez que nós abordamos esse assunto, a nossa equipa de reportagem ouviu membros da família, ouviu a própria polícia, o SIC, não é? Vamos recordar, Regi. Podemos? Vamos recordar. Roda. A vítima chamava-se em vida por Charlene Luceviqueno Antônio. Foi morta no interior da sua residência com uma faca depois de sofrer violência sexual por elementos até aqui não identificados. O caso está a chocar os familiares e a vizinhança. Estamos todos mexidos, precisamos apenas que as instituições façam um trabalho aturado para apurar quem tenha sido o autor desses atos. Toda a população está triste, toda a população está emocionada através dessa situação que nos aconteceu aqui. No portão do quintal e na porta de casa não há vestígios de arrombamento, facto que está a suscitar muitas dúvidas. A vítima, que tinha 29 anos de idade, mãe de 2 filhos, estava grávida de 8 meses e residia no bairro Sagrada Esperança, em Mbanza Congo, província do Zaire. Charlene vivia com o esposo e a irmã, que também foi abusada sexualmente. Para cometer o crime, os agressores aproveitaram-se da ausência do dono da casa, que se encontrava no município do Soio, a trabalho. Conforme vem a segurança da casa, pode-se tratar de um caso encomendado, porque as características da casa e a forma de como eles penetraram no interior da residência, naturalmente tinham o domínio de tudo quanto projetaram. Na sala, os rastros de sangue demonstram a brutalidade como o crime foi consumado. A irmã, que vivia com a malograda, que também foi violada e nesta altura recebe assistência médica no Hospital Provincial do Zaire. Foi feita uma avaliação. Ela já se encontra um pouco mais calma, porque ela chegou aqui muito agitada. Sabemos que o que aconteceu poderia deixar ela assim. A Polícia Nacional garante que está a trabalhar para se encontrar os culpados. É um caso que, a seu momento e tempo próprio, vai ter um esclarecimento. E um esclarecimento muito breve, em função também daquilo que são os trabalhos preliminares que já estão a ser feitos. Mulher de 29 anos de idade foi assassinada na sua própria casa em Mbanza Congo. O crime está a mexer com a sociedade do Zaire. Isso é bastante forte. 29 anos de idade, formada em gestão de empresas. Põe outra vez a imagem da Charlene aqui. Meu Deus do céu, Charlene, o que aconteceu consigo?
O que aconteceu consigo, Charlene? Oh, meu Deus do céu! Ela era coordenadora da Mulher Universitária em Ação, dentro da Associação dos Estudantes Universitários, da Escola Superior de Ciências Sociais, Artes e Humanidades, em Banza Congo. Formada em Gestão de Empresas. Seria provavelmente, muito em breve, uma empresária, ou uma gestora de empresas mesmo. Mas há pessoas piores que as cobras, venenosas, podres, satanistas, pessoas que são parentes diretas mesmo do inferno. É incrível isso. Demônios em pessoa, diabo em pessoa, tiram a vida dela. 2 filhos, hein? É isso. Meu Deus do céu. Como é que você tira a vida a uma pessoa que certamente não fez mal nenhum, mesmo que tivesse feito? Está grávida, 2 filhos, está a construir a sua vida. Inveja? O bispo Gerson Pimentel da Igreja Maná diz o seguinte: o invejoso é um pré-feiticeiro, estagiário. Agora, Regi, será que, e os telespectadores lá em casa querem saber, eu disse aqui no programa que eles seriam apanhados, os criminosos, aqueles que cometeram este crime, seriam apanhados. Parece-me que já há detidos, não é? Já há detidos, não é? Já há, Regi. Lá em casa, ouça, presta atenção agora, fica atento lá em casa, presta atenção. Vamos mostrar-lhe agora, afinal já existem suspeitas deste crime. E os suspeitos vão ser apresentados já. Roda, vamos ver. Segundo investigações, o crime foi cometido no seio familiar. Todo ser vivente morrerá. O Supremo Tribunal da Justiça julgará a todos, cada um pelo que fez e faz debaixo do sol. Neste momento da dor, aos maus dizemos, no Sevicueno: riam-se, festejai e celebrai a tristeza que vivenciamos. Mas lembrai-vos de que o nosso Deus é um Deus vivo e a sua justiça não falha. As contradições entre os depoimentos da irmã, que supostamente sobreviveu ao ataque sem nenhum ferimento provocado pelos agressores, que aparentemente se introduziram na residência da malograda sem abrir ou arrombar as portas, chamaram a atenção da Polícia de Investigação Criminal. Se efetivamente tivesse acontecido tanta luta para dentro de casa, de certeza que os vizinhos teriam ouvido algum sinal. Por isso, diante desse cenário todo, ela manteve-se serena, não se ter incomodado a ponto de gritar socorro da vizinhança, até às 8 horas da manhã, quando a empregada chegou. Segundo dados do SIC, depois de acusar algumas pessoas inocentes e até inexistentes, bem como apresentadas as evidências do rastro deixado no ato da consumação do crime, Catarina, que esteve a concluir o ensino médio de enfermagem, disse à TPA que, para desferir vários golpes de faca e depois degolar a irmã mais velha, drogou-a na noite anterior no chá que ofereceu a Charlene. Se de alguma forma usou a faca para desferir algum golpe a algum dos meliantes, era normal que estes, perante o sucedido contra a irmã, e às vezes com alguma vantagem física, teriam eliminado a Catarina para que as provas, não ficassem para depois os incriminar. A acusada disse igualmente ao nosso microfone que assassinou Charlene
para impedi-la que esta informasse ao irmão que subtraiu novamente os seus valores monetários, já que, das vezes anteriores, a reação da malograda não foi boa. Nesta altura, já detida, foi presente ao Ministério Público, que depois, com a nova figura, ao juiz de garantia, que aplicou a medida mais gravosa, a de prisão preventiva. Porém, para o SIC, Catarina, para além de ter praticado o crime, está a encobrir alguns ou um cúmplice. Nós estamos a falar de uma coautoria material de pessoas que, de uma forma, participaram diretamente no ato. Se para Catarina Daniela Antônio a sua participação é clara, o mesmo não se pode dizer em relação ao viúvo Domingos Daniel, que também está detido e que, à data dos factos, 10 de julho, esteve no município do Soio em missão de serviço. Em relação ao senhor Domingos Rafael, marido da malograda, nós pedimos desde já a compreensão, de formas que continuamos a trabalhar para se produzir melhores elementos e no momento certo também estaremos aqui outra vez para detalharmos se tal situação está sustentada ou não. Segundo dados do SIC, o verdadeiro motivo do assassinato de Charlene do Cevicueno está relacionado com questões passionais. Uau!